Por que a gente sofre? E o que intriga ainda mais, por que pessoas boas, que parecem não merecer, sofrem tanto? Essa talvez seja a pergunta mais antiga que existe. Hoje a gente vai mergulhar numa linha de pensamento que oferece uma resposta no mínimo surpreendente, investigando as causas que talvez estejam bem além daquilo que os nossos olhos conseguem ver. Olha, todo mundo já se pegou pensando nisso, né? Seja no momento de dor pessoal ou vendo alguma injustiça no mundo. Como pode um bebezinho já nascer com uma doença tão dolorosa? O que explica uma tragédia que acontece justo com aquela pessoa de bom coração? Parece que desafia qualquer lógica, qualquer senso de justiça. Então, para a gente começar a desembolar esse novelo, primeiro a gente precisa encarar de frente aquelas aflições que parecem as mais injustas de todas. Sabe, aquelas que, olhando assim, não tem explicação nenhuma, ainda mais se a gente pensar só nesta vida que estamos vivendo agora. Pensa só, a dor de perder alguém que a gente ama do nada. Um acidente que era impossível de prever, um desastre da natureza que leva tudo embora. E talvez o mais doído de aceitar. Uma criança que já nasce doente ou que vai embora tão cedo, sem nem ter tido a chance de viver de verdade. A primeira impressão é que tudo isso é aleatório, obra de um destino cego e cruel. Pois é, quando a gente olha para tudo isso pensando que a vida começa no berço e acaba no túmulo, a conta simplesmente não fecha. Como é que dá para conciliar essas dores com a ideia de um universo justo, de uma ordem nas coisas? Se tudo começa no nascimento, essa distribuição de sofrimento parece uma loteria terrível, principalmente para quem acabou de chegar. E é exatamente nesse ponto que a perspectiva que a gente está explorando hoje propõe uma virada de chave. E se o problema não for a falta de uma causa, mas o fato de que a gente está procurando no lugar errado, ou quem sabe, no tempo errado? A base de toda essa lógica se apoia numa ideia bem simples, mas que é muito poderosa. Todo efeito tem uma causa. Nada, absolutamente nada acontece por acaso. Cada alegria e também cada dor teriam, portanto, uma origem bem específica. A partir daí, o raciocínio se desenrola como se fosse uma escadinha. Vamos lá. Se o sofrimento é um efeito, ele precisa ter uma causa justa, certo? Ok. Se a gente olha na vida atual da pessoa e não acha essa causa, então, para a lógica fazer sentido, a causa tem que estar em outro lugar. E esse lugar seria uma vida anterior. Dentro dessa perspectiva, é como se a balança da justiça do universo nunca falhasse. Ela só opera num tempo muito maior do que a gente consegue ver. A alegria de quem faz o mal seria só temporária, e o sofrimento de hoje seria, na verdade, o reequilíbrio de uma conta do passado. A infelicidade, nesse caso, nunca seria de verdade merecida. Mas calma, que aqui a coisa fica um pouco mais sutil. Aparentemente, nem toda dor tem a mesma origem ou o mesmo propósito. Essa filosofia faz uma distinção entre duas caras da dor, e entender essa diferença é a chave de tudo. Pensa assim, ó, a expiação é como pagar uma dívida, uma consequência que não dá para escapar de um erro que foi cometido lá atrás. Já a prova, a prova é como se inscrever numa maratona super difícil, um desafio que a gente mesmo escolhe para ficar mais forte e evoluir mais rápido. Uma é imposta, a outra é uma missão voluntária. A lógica da expiação segue um princípio de causa e consequência espiritual, quase como um espelho. A consequência reflete a falta. Alguém que foi muito orgulhoso pode renascer numa condição que force a humildade. Aquele que foi cruel talvez sinta na própria pele como é ser tratado com dureza. É um jeito de aprender pela experiência direta, sabe? A prova, por outro lado, não vem de uma dívida, mas sim de uma vontade de progredir. É um espírito que, já sabendo das suas fraquezas, escolhe viver uma vida cheia de desafios para poder superar tudo aquilo de uma vez por todas. Não é castigo, é tipo um treinamento intensivo para a alma. E a relação entre as duas coisas é resumida de um jeito bem direto. A expiação serve sempre de prova, mas a prova nem sempre é uma expiação. Ou seja, para ficar bem claro, toda quitação de dívida é um teste de resistência, mas nem todo teste de resistência é para quitar uma dívida. Certo, já vimos as possíveis origens da dor, mas isso nos leva a uma pergunta ainda maior. Tá, mas para quê? Qual seria o objetivo final de todo esse processo de provas e expiações? No fim das contas, tantas dificuldades que são impostas quanto as que são escolhidas apontam para um único lugar: a purificação. A ideia é que, passando por essas experiências, a alma vai se limpando das suas imperfeições, que nem o ouro que é purificado pelo fogo, sabe? A analogia que se usa é a de um remédio. O sofrimento seria um tratamento bem amargo, mas que é necessário para curar as doenças da alma,
como o orgulho ou o egoísmo. E claro, quanto mais grave for a doença espiritual, mais forte precisa ser o remédio. E o que acontece quando a cura finalmente chega? O objetivo final de todo esse processo de purificação seria um só: alcançar um estado de pureza que permita ter acesso a uma existência mais feliz num plano mais evoluído. É como se fôssemos passageiros de um navio em quarentena. As nossas imperfeições seriam as doenças que nos impedem de desembarcar num porto seguro. A vida na Terra, com todos os seus desafios, seria essa quarentena, esse processo de purificação para a gente ficar apto a seguir viagem. Diante de tudo isso, a questão que fica é: como essa forma de pensar muda a nossa relação com a própria dor? Como é que se pode dar um novo significado para os momentos difíceis a partir dessa visão? Olha, a perspectiva muda completamente. A adversidade deixa de ser vista como uma tragédia sem pé nem cabeça e se transforma em algo que tem um propósito. Ou é uma consequência justa que ensina alguma coisa, ou é uma oportunidade de crescimento que fortalece. O acaso perde espaço para o significado. E tem um ponto bem interessante nessa visão. A nossa própria reação à dor pode ser uma pista sobre a origem dela. A revolta, a negação, a briga com o mundo indicariam uma expiação, uma lição que a gente ainda está resistindo para aprender. Por outro lado, a aceitação mais serena sugeriria uma prova escolhida, um desafio que está sendo enfrentado com consciência e força. Então, para quem está enfrentando um sofrimento muito grande, a sugestão é uma mudança radical de atitude. Em vez de desespero, alegria. Sim, alegria. A alegria de saber que uma dívida grande está sendo quitada e que a cura, a libertação, está cada vez mais próxima. Essa atitude toda é encapsulada na frase: "Perdoa-me, Senhor, porque eu pequei". Não se trata de culpa por algo feito nesta vida, mas sim de um reconhecimento humilde de que o sofrimento de agora é o conserto necessário de um passado, aceitando a dor como parte da cura. E assim a gente termina com essa pergunta provocadora no ar. E se a dor não for uma inimiga que a gente precisa combater a todo custo, mas sim o remédio amargo que nos cura? Uma ferramenta essencial para nossa jornada de evolução. É uma ideia que, no mínimo, convida a gente a repensar muita coisa.